Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o terceiro dia do Masters 1000 de Paris. Muita coisa acontecendo hoje, alguns resultados surpreendentes, alguns nomes que estão na briga ali para a corrida para Turim, um sendo eliminado, outros sofrendo, mas conseguindo avançar, e as oitavas de final do torneio definidas. E a gente vai comentar tudo aqui, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos, né? E deixa o hype aí se puder, né? Se eu não tento, fala aqui de novo para que o vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Quero agradecer a todos os inscritos novos, a todas as visualizações que vem acontecendo aí nos últimos dias. Valentim Vacherot venceu o seu primo, né, o Arthur Hinderknecht, mais uma vez. Havia ganhado dele lá na final de Xangai e agora ganharam também na segunda rodada do Masters 1000 de Paris. Ambos foram convidados, né? Antes de sair a lista na hora que saiu a lista de entrada pro torneio, para eles assinarem, né? Porque eles não tinham ranking para estar lá, né? E agora foram convidados, né? Acabaram entrando em um chaveamento muito parecido e o Vacherot levou a melhor. E o Hinderknecht, assim, com certeza, assim, deve amar muito seu primo, mas já deve estar um pouco cansado de enfrentar ele e de novo perder da mesma maneira. Começando melhor, mas com o passar do jogo, assim, tipo, a solidez do Vacherot, né? O leque de opções melhor que tem o tenista monegasco fazer diferença para ele acabar saindo com a vitória. Daniel Altmaier venceu o Casper Ruud por 2 sets a 0, 6-3, 7-5, uma boa vitória para o tenista alemão. O Ruud não se adaptou bem a essas condições mais lentas, é só ver pelos pontos de segundo saque, apenas 33%. Altmaier teve 56 e 84 com o primeiro saque. Não foi uma boa performance de devolução do Casper Ruud como um todo, né? Mas fato é que assim, a corrida para Turim para ele acaba. Eu acho até que a temporada, né? Não vejo motivo do Casper Ruud também insistir. Acho bom descansar e voltar com baterias cheias para a próxima temporada, né? Francisco Cerúndolo venceu o Miomir Kecmanovic por 2 sets a 1, 7-5, 6, 7-6. Jogo apertado, né? Mas me impressiona um número, né? O Cerúndolo teve 14 aces na partida, contra 3 do Kecmanovic, né? O Cerúndolo tá hoje em ser um grande sacador. Mas tem a prova disso, né? 14 aces e 63% dos pontos com o primeiro saque, né? Tipo, não é a praia do Cerúndolo sacar, mas de alguma maneira achou muitos aces no jogo de hoje e com certeza foram importantes, né? Se a gente considerar que de 40 desses 63 pontos, né? Tipo, que ele ganhou em primeiro saque, 14 são aces, né? Então, assim, essa porcentagem, tirando os aces aqui, ela cai significativamente, né? O jogo no fundo de quadra truncado para ambos, mas no final é o Cerúndolo que leva a melhor vencedor do tie-break. Félix Auger-Aliassime precisou de 3 horas e 4 minutos para vencer o Alexander Miller e conseguiu uma belíssima vitória e, curiosamente, ganhando menos pontos do que o rival, né? Foi 120 pontos para o Miller, 115 para o Félix Auger-Aliassime, mas quando precisou crescer de nível, como cresceu de nível. O Aliassime achou aces fantásticos, até que foram 21 na partida, numa quadra lenta como essa, é um número impressionante, mas no tie-break ali, os pontos finais dele são, assim, belíssimos, né? Foram pontos magníficos e uma demonstração de um tenista que tá vendo uma oportunidade muito grande de crescer para ele e a partir do resultado do Musetti fica ainda melhor, né? O Alexander Zverev sofreu contra o Camilo Cuccarabelli, precisou de 2 horas e 35 para vencer o argentino, mas avança aí a próxima fase, chegou a estar uma quebra atrás, né? Perigosíssimo estar numa situação como essa. E é assim, né? Imagina se o Carabelli conseguisse fechar aquele game e fazer 4-1, né? O Zverev com a cabeça que ele tá, não sei se ele ia conseguir virar, mas quebrar logo de imediato acabou salvando o Alexander Zverev, que avança, mas não convence nessa primeira rodada. Vamos ver na próxima. Ainda mais enfrentando o Davidovich Fokina, que venceu o Arthur Kazuks por 2 sets a 0, 7-6, 6-4. Kazuks até tentou uma recuperação no final, chegou a ter breakpoints contra o Fokina quando ele sacava pro set, mas o Fokina deu jeito e ainda provocou a torcida francesa, que obviamente tem um francês em quadra, eles vão ser bem sujos, né? Eu ouso dizer que a torcida francesa, se a gente for parar pra pensar, é a mais suja do tênis atualmente. Os argentinos são lordes perto dos franceses, né? Eles gostam da baderna. A maneira dos franceses protestar é uma demonstração muito grande disso, né? Eu sou uma pessoa que com certeza nunca vai dirigir um carro na França. Quando eu for visitar lá, tudo de táxi no carro dos outros, né? Por conhecer desse país, né? Mas fato é que assim, o Fokina foi lá e provocou, mandando todos os franceses irem dormir, né? Assim, vou ser sincero, ótima provocação, mas a do Fritz, né, mandando todo mundo calar a boca em Roland Garros, até por ter sido em Roland Garros, ainda continua melhor. Demonstração de heroísmo que eu vejo o atleta fazer contra a torcida arrombada, né? A gente teve o Sinner ganhando do Zizou-Berg, 6-4, 6-2, né? O jogo até que foi bem encardido, né? O primeiro set, o Berg ele sustentou bem,
Mas é aquele negócio, né? Não aguenta no fundo de quadro o Sinner. Joga o semelhante, só que o Sinner numa eficiência muito maior. 6-4, 6-2. Destaque que o Sinner não conseguiu nenhum ace na partida, mas por outro lado, nunca encarou o breakpoint. Enquanto ele produziu 11 breakpoints e o Berg salvou 8. Né? E no final, não é o bastante, 3 vezes quebrado. Então, vitória tranquila pro Sinner. A gente teve o Lorenzo Sônego vencendo o Musetti, 3-6. 6-3, 6-1. O terceiro set do Musetti, um dos piores que eu vi nessa temporada. Foram 24 pontos a 11 pro Sônego. E o jogo que, assim, parecia ir pender pro lá do Musetti, né? Que o Musetti estava bem melhor no primeiro set, né? O jogo virou completamente a partir da metade do segundo e o Sônego foi cada vez mais dominante e o jogo virou essa situação aí, que é embaraçosa até pro Musetti no aspecto de ele vem pro torneio com a chance de garantir a vaga dele pra Turim e ele leva uma virada a partir do segundo set de 6-3, 6-1, né? Tipo, esse torneio, obviamente ele tá uma quadra mais lenta do que a gente vai ver lá em Turim, né? Mas o Musetti tem que mostrar força nesses momentos, né? É aquela história, tá com uma vantagem grande, fez um ano muito bom no contexto geral, mas na hora que mais precisa ele também tem que mostrar que é o cara digno de estar ali, né? Esses resultados meio que garantem o Alex de Minaur no ATP Finals. O Fritz, com esse resultado, já se garantiu. A gente teve o Alexander Bublik vencendo o Floretan Boutet, 6-3, 7-5. Boa vitória do Bublik. Fez diferença o fato do Bublik ter mais recursos ofensivos, mais capacidade de resolver pontos rapidamente do que o Boutet. E aí, a gente vê que o Boutet ali se frustrou muito com erros que ele cometeu, e o Bublik foi muito oportunista nisso. Perdeu muitas chances de break no segundo set, o Bublik. Né? No final foram 10 chances criadas pelo Bublik, ele aproveitou 2. O Boutet só criou um breakpoint a partida toda e o Bublik salvou. E ainda teve provocação, né? Que o Boutet tinha falado que era uma oportunidade de mandar o Bublik para casa, acho que nas entrevistas pré-jogo. E aí o Bublik falando que ele já é de Paris mesmo, ele pode pegar o táxi para ir para casa. Então, era um jogo que a gente esperava caos, foi entregue de certa maneira mais ali para as entrevistas. Houve muito da variação dos dois, o talento dos dois é muito grande, mas uma coisa diferencia os dois, como eu disse, a capacidade de acelerar golpes do Bublik é bem maior e o saque dele machuca muito mais. A gente teve, né, o Alex de Minaur vencendo o Gabriel Diallo por 2-7-1, 7-6, 4-6, 6-3, jogo duríssimo pro de Minaur, sofreu muito com essa questão do jogo de fundo de quadra do Diallo, machucando bastante, né, muita qualidade do Diallo para distribuir pancada, seja de forehand, de backhand, né, tem um braço muito comprido, né, um cara de 2,3 metros, então ele tem uma alavanca absurda e me impressiona a agilidade do Diallo, né, a maneira que ele lidou no jogo de fundo de quadra, porque ele tá enfrentando o de Minaur, né, não é qualquer cara que ele tá enfrentando, é um especialista das trocas de fundo. O jogo foi bem parelho, mas no final o de Minaur levou a melhor e ele conseguiu uma boa vitória aí por 2-7-1. Longo jogo, 2 horas e 37, desgaste físico que pode ser considerado, ainda mais na hora de enfrentar o Khachanov, que precisou de 1 hora e 50 para vencer o João Fonseca, 2-7-1, 6-1, 3-6, 6-3. O João lutou bravamente, acho que até fez ali o segundo set muito bom, mas aquele primeiro set é aquele negócio, né? Não funcionou quase nada. É realmente uma situação que ninguém esperava o início de jogo tão bom do Khachanov, ao mesmo tempo que muita gente não esperava que o jogo começasse tão desligado, não entenderam o que precisava fazer no jogo. E o Khachanov tem seus méritos, né? 80% dos pontos com o primeiro saque, 53% com o segundo. Só encarou um breakpoint a partida inteira, onde foi quebrado. E enquanto isso, o João, ele acabou tendo que enfrentar 10 breakpoints, salvando 7 deles. Foi 80-67 pontos para o russo, que para mim usou muito bem uma estratégia de variar a altura dos golpes, de investir muito mais pelo backhand do João, várias vezes dificultando, né, também que ele conseguisse ataques para paralela, o que induziu o brasileiro a muitos erros não forçados que não aconteceram com tamanha frequência contra o Denis Shapovalov. Só no primeiro set que ele acabou perdendo, mas depois foi se ajustando. Uma partida que o Khachanov ganha muito na tática. E o que a gente tem para amanhã? Às 7 da manhã, Vacherot contra o Cameron Norrie. Às 8h10, Félix Auger-Aliassime enfrenta o Daniel Altmaier. Ben Shelton vai enfrentar o Andrei Rublev. Karen Khachanov vai enfrentar o Alex de Minaur. Taylor Fritz vai enfrentar o Alexander Bublik. Lorenzo Sônego enfrenta o Daniil Medvedev. A partir das 3 da tarde, a gente vai ter Francisco Cerúndolo e Yannick Sinner. E às 4h10, Alejandro Davidovich Fokina e Zverev. Já adianto que esse jogo do Fokina e do Zverev, esse eu devo comentar bem mais à noite por causa da faculdade e conflito de horário, né? Mas, assim, jogos aqui, né? Tipo, só lembrando, o vencedor de Norrie e Vacherot vai enfrentar o vencedor de Altmaier e Aliassime, né?
E nesse chaveamento a gente tem Khachanov e Deminauer, o vencedor desse jogo enfrenta Fritz e Bublik, isso é um lado da chave, né? O outro lado da chave, a gente tem Ben Shelton enfrentando Andrei Rublev, o vencedor desse jogo enfrenta Francisco Cerudo e Yannick Sinner. Também nessa chave a gente tem Lorenzo Sonego e Danil Medvedev, o vencedor desse jogo enfrenta Davidovich Fokina e Alexander Zverev. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.